tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão notando que eu estou de máscara hoje, mas é porque eu tenho uma convidada especial aqui que vai participar das nossas aulas de ciências daqui para frente. É a professora Franciane. Seja bem-vinda. Professora Franciane, tudo bem? Tudo bem, alunos? Tudo bem, professora Santina? Tudo bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar um alquinho nas mãos, né? E nós vamos... aquele jeitinho que vocês já sabem. E aí vamos tirar as nossas máscaras, não é? Para podermos dar uma aula bem legal, não é mesmo? Então, seja bem-vinda, professora Franciane. Daqui para frente, ela vai participar com a gente sempre aqui nas aulas de ciências. Muito bem. Vamos, então, agora aqui a nossa aula e lembrar aí dos materiais que nós precisamos para a nossa aula de ciências. Os cadernos, olha que caderno bonito aqui de ciências do 5º ano. Você tem o seu aí? Os lápis, as canetas, os lápis de cor, a borracha, o apontador, todos aqueles materiais que nós estamos utilizando aí nas aulas de ciências. Já separou ali esses materiais? E também, gente, aquele lugar bem tranquilo ali da sua casa, onde você possa assistir a aula e também fazer as suas tarefas. Quem já está com todos os materiais organizados e também num lugar bem confortável, já pode ir anotando ali, então, a data de hoje, aula número 5 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você faça essas anotações e nós já voltamos. E aí, conseguiram fazer as anotações aí da data e da aula número 5 de ciências? Então, podemos começar agora relembrando as aulas passadas. Lembram do que nós aprendemos nas aulas passadas? Nós começamos a trabalhar com misturas e solubilidade. Lembram disso? Que nós fizemos aqui alguns experimentos mostrando a mistura entre o sal e a água. Lembram que nós fizemos várias misturas aqui para verificar quais materiais, quais substâncias são solúveis em água? Então, nós misturamos aqui, é um exemplo, né? O sal e a água, ficou uma mistura de sal e água que nós chamamos de solução. Aí vocês podem notar, né, as moléculas de água, H2O, e mais o sal, que é o cloreto de sódio, não é? São duas substâncias químicas que se misturam, têm solubilidade. Lembram disso? E vocês lembram desta tarefa aqui que eu pedi para vocês completarem o esquema com exemplos de materiais ou substâncias solúveis
e insolúveis em água? Você fez essa tarefa? Vamos aqui verificar, então, eu coloquei alguns exemplos. Vamos conferir? Olhem aqui. Podem ser dissolvidos na água o sal, o açúcar, o leite em pó, o achocolatado, o álcool. Você conseguiu achar outros materiais ou substâncias que podem ser dissolvidos na água? Você conseguiu achar algum outro diferente? Que legal, hein? Que bom que você conseguiu. E agora vamos verificar aqui os materiais que não são dissolvidos pela água. Vejam ali, o pó de café, o óleo, a margarina e a manteiga, a serragem, o ferro, o isopor. Que mais? Você tem algum outro exemplo aí de material que não é solúvel em água, ou seja, é insolúvel em água? Então, você pode completar aí depois essa tarefa, tá? Ali com a ajuda dos seus familiares. Tudo bem assim, gente? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, aqui à nossa aula de ciências. E o tema da aula de hoje é continuação, né, pessoal? Nós estamos agora trabalhando sobre calor e temperatura e bons e maus condutores de calor. Vocês lembram que nós estamos trabalhando com as propriedades físicas dos materiais. Nós começamos com a água, não é? Os materiais que são solúveis em água e não são solúveis. E agora nós estamos trabalhando os materiais que são bons condutores de calor e os maus condutores de calor. E aí, lembram na aula passada que nós trabalhamos, então, o que é calor e o que é temperatura? Vejam aqui, ó, o calor é uma forma de energia, que nós chamamos energia térmica, que ela vai passando de um corpo para o outro, do corpo mais quente para o corpo menos quente, né? O corpo mais frio. E a temperatura é uma forma de medir o calor do corpo, ou seja, de verificar se ele está quente ou frio, tá? E aí existem vários aparelhos para medir a temperatura dos corpos, né? Ou do ambiente também. Eu tenho aqui, ó, alguns termômetros. Os aparelhos que nós usamos para medir a temperatura são os termômetros. Agora vocês já devem ter bastante conhecimento sobre isso. Quando nós vamos em qualquer lugar, eles medem a temperatura, né, da pele da gente, ou no braço, ou na testa, não é? Existem outros tipos de termômetros também. Olha aqui, os termômetros de mercúrio. Estão vendo? E também existe um tipo de termômetro que esse é digital, vocês já devem conhecer, não é? Que tem um bulbo aqui que tem uma substância que é o mercúrio, tá? Então, vamos fazer uma atividade agora, que é o seguinte, nós vamos verificar a temperatura de um corpo. Para isso, então, eu vou chamar a professora Franciane novamente, a Fran, né? Vamos ver a temperatura do seu corpo, Fran? Sim. Então, ó, nós vamos pegar esse termômetro digital, não é? Que é o mais utilizado. E aí, eu quero que você coloque, você sabe, né, pessoal? Vocês sabem como usar o termômetro? Então, nós vamos colocar sob a axila e vamos deixar ali o bulbo por uns 3 minutos, mais ou menos. Então, Fran, você pode colocar ali, vamos fazer a limpeza, né, primeiro do termômetro. Ela vai passar um alquinho nele, não é? Uhum. E colocar lá, né? Liga o termômetro, muito bem. E agora, coloque debaixo do seu braço. Isso, coloque lá na axila. Isso, olha lá, deixa o bulbo bem, né, assim, dentro do braço, dentro da axila, tá? E aí, nós esperamos aí em torno de 3 a 5 minutos, tá? Mas enquanto nós esperamos, tem uma coisa, por que a gente mede a temperatura, hein, das crianças? Fran, por quê, hein? Por que é necessário medir
Febre! Eu já falei a palavra, não é? O que é febre? Quando algum agente causador de doença, algum agente infeccioso, seja ele um vírus, uma bactéria ou um fungo, tenta entrar no nosso organismo e nos causar uma doença, nós temos algumas células do nosso corpo que a gente chama de soldadinhos do bem. Já ouviu falar, professora Santina? Sim, Os nossos leucócitos, gente, nossos soldadinhos do bem. Que nome bonitinho, né? Por que será que eles levam esse nome? Porque eles defendem o nosso corpo. Então, quando algum agente causador de doença tenta entrar no meu organismo, os meus soldadinhos começam a lutar para mandar ele embora, para mandar esse vírus, essa bactéria ou esse fungo embora. E quando ele está trabalhando, gente, ele acaba causando a nossa febre, tá? Então a temperatura do nosso corpo começa a aumentar, tá certo? Então sempre que a gente está com alguma febre, com a nossa temperatura do corpo além, né, com uma temperatura acima do normal, significa que provavelmente algum agente causador está tentando me causar uma doença e o meu corpo está tentando se defender, tá certo? O meu termômetro aqui já apitou. Vamos ver como é que está a temperatura do meu corpo? Vamos! Vamos lá? 35,8. Olha lá, professora Santina. Que legal! 35,8, gente. Então, olha só, nós podemos anotar aqui, olha só ali, ó. 35,8 graus Celsius. Você também, né? Se você tiver um termômetro ali na sua casa, você pode pedir para alguém da sua família e um adulto verificar a sua febre ali. Aliás, não é? Vamos falar assim, a sua temperatura. Porque a febre, como a professora Fran falou, é uma forma do corpo reagir aí a uma infecção ocasionada por vírus, não é? Por bactérias, por fungos. O caso agora da Covid, que um dos sintomas, não é? É a febre alta, acima de 37,5, não é? Fiquem de olho aí. Aprenderam, então, a verificar a temperatura e para que servem os termômetros? Que legal, não é? Gente, mas como que funciona o termômetro, não é? Então, nós colocamos essa parte aqui, que é o bulbo que tem mercúrio, no corpo, coladinho no corpo. E aí, então, o calor do corpo passou aqui para o mercúrio, que é uma outra substância. E aí ele tem como se fosse uma régua, que ele marca, né, digitalmente aqui o valor da temperatura, tá? Então, olha, vocês lembram que o calor ele se transfere do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o nosso corpo, ele é sempre quentinho, não é? E aí ele passa, então, o calor dele passou para o mercúrio aqui do termômetro. E aí ele determinou, né? Viu que a nossa temperatura do corpo está a tantos graus Celsius, tá certo? Bem legal, hein? Gostaram de fazer isso? Conhecem já o termômetro? Então verifiquem ali na sua casa, tá certo aí, gente? Outro assunto também que nós vimos na aula passada, vocês estão lembrados que existem dois tipos de fontes de calor. Existem fontes que são naturais, quer dizer, o calor que vem da natureza. De quais fontes que são? O calor pode vir do sol, né? Vocês sabem que o sol emite luz e calor. E também os vulcões, não é? As lavas dos vulcões também emitem muito calor. Ela é muito quente também, não é? E depois existem as fontes artificiais de calor que o ser humano produz para obter o calor de forma artificial. Então, por exemplo, lembram do atrito das mãos, não é? Quando nós friccionamos uma mão na outra, quando estamos com muito frio, não é? Também a eletricidade pode aquecer, né, alguns eletrodomésticos, como, por exemplo, o ferro elétrico, os aquecedores, os chuveiros, não é? E também as reações químicas, né? Por exemplo, o combustível do automóvel, ele aquece o motor. Vocês já notaram isso, como o carro ele fica aquecido quando anda bastante, não é? Nós temos
temperatura sempre constante, né, no nosso corpo. Isso é graças aos alimentos que nós ingerimos, e aí toda a digestão vai fornecer, então, a energia também em forma de calor para o nosso corpo se manter, né, nessa temperatura. Entenderam, gente? Então, lembram da tarefa da aula passada? Que eu pedi para vocês procurarem, então, outras fontes de calor, naturais e artificiais. Vocês fizeram, então, uma lista ali em seu caderno? Então, tá bom, né? Espero que sim. E aqui, olha, eu trouxe uma atividade, então, para vocês verificarem e me dizerem agora se essa fonte aqui é natural ou é artificial, essa fonte de calor. Observe essas imagens aqui. Então, ali nós temos um abajur. O abajur, se vocês colocarem a mão, a lâmpada, ela emite luz e calor. Então, que tipo de fonte de calor que o abajur pode fornecer? É natural ou artificial? O que você acha? É uma fonte artificial, não é? A energia elétrica, ela é uma fonte artificial também de luz e calor, né? E aqui, gente, temos uma imagem do céu estrelado. As estrelas também, elas emitem luz e calor. E esse tipo de calor, você acha que é natural ou é artificial? As estrelas são elementos da natureza, não é? Então, é uma fonte natural, não é? E aí, uma vela acesa, o que vocês acham? É uma fonte natural ou artificial de calor? O que você acha? É artificial, não é? E ali, o Sol, a nossa estrela aqui do nosso sistema solar, é uma fonte natural ou artificial de calor? O que você acha? É natural, é isso mesmo, né, gente? Então, vocês viram que existem fontes naturais e artificiais de calor, não é? E vocês lembram também, na aula passada, que nós fizemos um experimento mostrando em qual tipo de material é que uma pedra de gelo se manteve sem derreter por mais tempo. Lembram disso? Que nós usamos o papel sulfite, o papel alumínio, o pano de lã, o pano de algodão, saquinhos plásticos, não é? Vocês lembram desse experimento? Conseguiram aí fazer na sua casa também? E vocês lembram dessa pergunta aqui, ó? Você acha que o pano de lã vai esquentar o gelo e fazer com que ele derreta mais rápido? Será que foi isso que aconteceu? Lembram do resultado? Lembram que nós vimos que o gelo se manteve mais tempo sem derreter quando estava embrulhado no pano de lã. Por que isso, gente? Lembram por que eu expliquei como que acontece isso? Então, vamos lá, ó. Como você pode notar, o pano de lã ele não esquentou o gelo, não. Na verdade, ele impediu que o calor do ambiente fosse transferido para o gelo. Lembram que o calor passa de um corpo que a temperatura está maior para um corpo onde a temperatura está menor? Então, o ambiente tinha uma determinada temperatura maior do que a do gelo. Então, a tendência é que o calor do ambiente passasse para o gelo. Mas o pano de lã, então, ele impediu que isso acontecesse, tá? Entenderam? E aí, vocês também já notaram que no inverno nós utilizamos as roupas que são de lã, casacos de lã. Observe essas imagens, né? Nós usamos gorros, roupas térmicas, casacos, luvas, casacos impermeáveis, não é? Por que isso? Será que eles esquentam o nosso corpo? Ou eles impedem a passagem de calor? Isso a gente chama de isolantes térmicos. Vocês sabem o que são isolantes térmicos? Então, a professora Franciane vai explicar para a gente o
que são isolantes térmicos? Então, gente, o que seria um isolante térmico? É uma propriedade que alguns materiais possuem de evitar a perda do calor, tá certo? Então, esses materiais, eles conseguem manter a temperatura daquele produto. Exemplos de isolantes térmicos. Nós temos a panela, tá certo? A panela, ela possui um cabo que se chama baquelita, tá certo? E essa baquelita evita que o calor que está na panela passe para o cabo. Por isso que é muito, mais seguro que a gente pegue a panela pelo cabo. Luvas e pegadores, gente. Então, você já deve ter observado na casa de vocês que quando a sua mãe, a sua avó, alguém da sua família vai retirar algum material que está dentro do forno, ela vai utilizar uma luva de algodão. Aqui, gente, nós temos um exemplo da panela. A panela possui este cabo aqui de madeira, tá certo? E a madeira, ele não conduz, não é um bom condutor de calor. Por isso que o calor vai ficar, nessa parte aqui do alumínio e o cabo vai se manter, na temperatura ambiente. Por isso que a gente consegue, estar pegando no cabo para poder estar mexendo nessa panela. Outro exemplo, gente, de isolante térmico é a colher de madeira, tá? Então, por isso que a colher de plástico ou a colher de madeira são as melhores colheres para a gente estar cozinhando, tá? Porque vai evitar que o calor que está na panela, no alimento, acabe passando para a colher e esse calor da colher passe para as nossas mãos. Um outro exemplo que vocês já devem ter visto também é o copo de isopor, tá? Então, bebidas quentes como leite, o café, o leite quente, que às vezes a gente vai numa feira, no shopping, a gente vai tomar, esse copo, de isopor vai evitar que esse líquido que está ali dentro perca o calor para o ambiente e ele vai ficar por um tempo a mais quentinho para a gente poder tomar. Um assunto que a gente está falando bastante hoje em dia é sobre a vacina, tá? Vacina, gente, é uma substância que precisa sempre estar numa temperatura mais fria, tá? Então, por isso que vocês já devem ter percebido quando vocês vão tomar a vacina no posto de saúde, ela sempre fica na geladeira, tá certo? Porém, ela é necessário que ocorra o transporte dela de um estabelecimento para outro. E como é que é feito esse transporte? Não podemos, levar a geladeira inteira, leva-se então a vacina dentro da caixa de isopor. A caixa de isopor vai conseguir manter a vacina na temperatura que precisa, tá certo? Um outro exemplo bastante interessante são os sacos de dormir. Muitos de vocês não conhecem um saco de dormir, mas então fica a imagem para vocês conhecerem. O saco de dormir, gente, consegue também evitar que o calor do solo, ou o frio ou o calor do solo, seja, passado para o corpo da pessoa. Então, as pessoas que gostam de praticar montanhismo, as pessoas que gostam de acampar, utilizam bastante o saco de dormir. Então, vamos para um experimento, para vocês verem como que funciona essa transferência de calor, essa condução de calor. Lembrando o seguinte, gente, a professora vai estar fazendo aqui com vocês esse experimento. Se você não tiver todos os materiais, você não precisa fazer agora, tá certo? Você anota no seu caderno, a professora vai dar um tempinho para você anotar no seu caderno quais são os materiais. E em outro momento, você consegue fazer com algum familiar mostrando como que é a experiência. Quais os materiais que a gente vai precisar? Cubos de gelo, moedas, tampa de plástico e pratos de plásticos, certo? Então, o que nós fizemos aqui, olha, colocamos um cubo de gelo em cima de
o primeiro aqui de uma tampinha de plástico e o segundo aqui numa pilha de moedas, tá? E agora nós vamos observar qual dos dois, em qual deles que o cubo de gelo vai derreter mais rápido. Tá certo? Vamos ficar aqui observando uns minutos e já vamos retornar. Então, vocês observaram aqui que o gelo que está sobre a pilha de moedas, ele derreteu mais rápido. Vocês perceberam isso? Por que será que isso aconteceu, hein? As moedas são feitas de metal e a tampinha aqui é feita de plástico. Por que será que aconteceu isso? O que será que quem é bom condutor e quem é mau condutor de calor aqui? Pessoal, então vamos fazer uma atividade sobre esse experimento? Então, vamos lá. Peguem o caderninho de vocês, anotem lá, atividade 2. Primeira questão. O que faz o gelo derreter? Vocês que vão estar respondendo, gente. Então, vocês pulem 2 linhas, tá bom? Deixa o espaço para a resposta. Questão 2. De onde vem essa energia? Pula mais 2 linhas. Questão 3. Como o calor do ambiente atinge o gelo? Pula mais 2 linhas. Questão 4. As moedas e a tampa são igualmente eficientes na transferência de calor para o gelo? Pula mais 2 linhas. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem e responderem, para daí a gente, no retorno, a gente fazer a correção.
Conseguiram responder? A professora agora vai ajudar vocês com a resposta, tá certo? Então, a questão 1. O que fez o gelo derreter? A energia térmica ou o calor, né? Então, a temperatura que está no ambiente. De onde vem essa energia? Do ambiente, né? Do ambiente onde a gente está sendo transferido ali para o gelo. Como o calor do ambiente atinge o gelo? Por meio de materiais que estão em contato com a sua superfície, como o metal, o plástico e o ar. Questão 4. As moedas e a tampa são igualmente eficientes na transferência de calor para o gelo? Será que a moeda e o plástico tiveram a mesma capacidade de transferir o calor? Não, né? Vocês perceberam ali na experiência. As moedas transferem melhor o calor, fazendo com que o gelo derreta mais rápido, certo? Então, gente, o que a gente pode concluir com esse experimento? Que as moedas, elas conseguem transferir melhor o calor. Por isso que faz com que o gelo derreta mais rápido. Diferente do plástico, tá certo? O plástico retém mais o calor, por isso que o gelo demora um pouquinho mais para estar derretendo, certo? Então, gente, como eu comentei com vocês no início da aula, existem alguns materiais que são bons condutores de calor e alguns materiais que são maus condutores de calor, tá certo? Então, o alumínio, o aço, o cobre, como é o caso da moeda, são bons condutores de calor, tá certo? Então, aqui a gente trouxe a panela com o alumínio, tá certo? O alumínio é um bom condutor de calor. Agora, outros materiais, como a borracha, o plástico, a madeira, são maus condutores de calor. Então, nossa panela novamente como exemplo. Quando eu vou cozinhar o alimento, vou colocar o alimento dentro da panela e vou levar essa panela ao fogo. O fogo vai transferir o calor para o alumínio e o calor do alumínio vai para o alimento e vai cozinhar o meu alimento. Porém, gente, se a panela fosse toda feita de alumínio, se eu quisesse mudar essa panela de local, eu ia acabar me queimando, né? Então, por isso que o cabo da panela é feito ou de plástico ou de madeira, tá certo? Por quê? Porque é um mau condutor de calor, tá certo? Então, enquanto a panela está numa temperatura bastante alta, o meu cabo sempre vai estar numa temperatura menor, certo? Entendido isso, gente? Espero que vocês estejam craque nesse assunto, hein? Continuando. Pessoal, vocês já devem ter observado que algumas casas possuem lareiras e ar-condicionado. E esse material, essa lareira ou esse ar-condicionado fica somente no ambiente da casa, geralmente na sala. Mas e os outros ambientes? Será que ficam quentinhos também? Isso acontece também, tá? Acontece um fenômeno bastante interessante que eu vou explicar para vocês. Então, a casa que possui uma lareira, gente, quando essa lareira é acesa, o fogo é uma fonte de calor. Esse calor começa a aquecer o ambiente em volta da lareira, tá certo? O ar quente, gente, ele é mais leve, então ele fica na parte mais de cima do ambiente. O ar frio, ele é mais pesado, então ele fica na parte de baixo. Essa fonte de calor, gente, vai fazendo a substituição do calor do ambiente frio para o quente, tá certo? Então, o ambiente onde está mais frio vai recebendo o ar quente e vai fazendo essa substituição. Por isso que vai começar o ambiente mais próximo à lareira a ficar mais quentinho e assim os outros ambientes vão sendo aquecidos também, tá certo? Aos poucos isso vai sendo, todos os ambientes da casa vão ser aquecidos, tá certo? Continuando. Próxima tarefa, gente. Lembrando que você já é aluno de 5º ano, né? Então, bastante tarefa nós temos durante as nossas aulas. Agora vocês vão fazer um quadro, gente, e pesquisar com imagens ou desenhos objetos feitos com material bom condutor de calor e objetos ou materiais com maus condutores de calor ou isolantes térmicos. A professora vai dar um tempinho para vocês conseguirem copiar essa tabela.
então, gente? Conseguiu copiar? Tá certo? Então, preencham bem bonita essa tabela. Se quiser, pode fazer um desenho também, tá? De um bom condutor e de um mau condutor de calor, que daí na próxima aula a gente vai estar revisando essa atividade. Continuando a aula, produção e uso de energia térmica. Então, o calor, gente, ele já faz parte do nosso dia a dia. Então, o ser humano começou a fazer algumas pesquisas e descobrir como que isso pode ser usado em alguns momentos do nosso dia, tá certo? Então, a energia térmica, ela pode ser usada de várias formas. Vamos a alguns exemplos. Os fogões a lenha. Quem já teve a oportunidade de ver um fogão a lenha e viu como é interessante o fogão a lenha? Ele substitui o gás natural e serve, como combustível para os fogões convencionais. Outro exemplo, gente, são as usinas termoelétricas. Elas produzem a energia elétrica que a gente recebe nas nossas casas, tá certo? Geralmente, aqui no Brasil, na região onde a gente mora, usinas são o tipo de usina hidrelétrica, que usa água como fonte. Mas nós também temos as usinas termoelétricas, que usam o calor e transformam esse calor em energia elétrica que a gente recebe nas nossas casas. Pessoal, outro exemplo são os painéis solares. Ele está sendo bastante utilizado nos dias de hoje. Algumas casas, alguns prédios, empresas já possuem o painel de aquecimento solar. Então, observe que em cima do telhado ficam esses painéis que vão reter, gente, vão capturar ali a energia do sol. E essa energia vai ser transformada ou em energia elétrica ou ser usada em aquecedores de água, de piscinas e tudo mais. Então, são formas que o ser humano encontrou de utilizar o calor no seu dia a dia. Vamos continuar, gente. Vou passar mais uma atividade para vocês copiarem no caderno. Então, anotem lá no caderno de vocês. Atividade número 3. Questão A. Quais recursos são usados para produzir a energia térmica? Depois que você copiou, pula 2 linhas para poder responder. Questão B. Em sua opinião, em qual dos casos há menor impacto para o ambiente? Explique. Essa questão, a resposta é um pouquinho mais compridinha, pode pular 3 linhas. A gente já retorna. Pessoal, conseguiram anotar? Conseguiram responder bem certinho? Lembrando que vocês já estão no 5º ano, hein, gente? É bastante atividade mesmo.
Então agora a professora vai corrigir com bastante calma com vocês, tá certo? E vocês podem enviar as suas dúvidas para nós. Vamos lá? Quais recursos são usados para produzir energia térmica? Então, nos slides passados, a professora mostrou alguns materiais que a gente pode utilizar para produzir energia. Então, vamos lá. Quais são os materiais, gente? O fogão a lenha, a madeira, o aquecimento solar, luz, sol, na usina termoelétrica, carvão, gás natural ou o petróleo. Tá? Então, são todos os materiais que a gente pode utilizar aí para produzir energia térmica, para produzir calor. Certinho? Anotaram? Lembrando que você não precisa colocar todas essas respostas, tá, gente? Se você colocou uma ou duas ali da lista que a professora fez, já foi o suficiente. Tudo bem? Vamos para a questão B. Em sua opinião, em qual dos casos há menor impacto para o ambiente? Explique. E aí, gente? Qual dessa queima desses materiais produz um impacto menor para o nosso ambiente? Qual deles que vai manter o nosso ambiente sempre bem limpinho? Qual deles será? O uso da energia solar, tá certo? Esse, gente, é o que tem o menor impacto para o nosso ambiente. Ai, professora, mas a gente usa a energia do tipo hidrelétrica, produzida através das hidrelétricas. Isso é um assunto que a gente vai tratar na próxima aula e eu vou explicar para vocês o porquê ela não traz tantas vantagens para o nosso ambiente, certo? Então, para a questão B, fica aí a resposta. O uso da energia solar é aquela que causa menor impacto para o ambiente, pois a energia do sol é um recurso renovável e não produz poluição para o nosso ambiente. Então, gente, infelizmente a nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós aprendemos sobre a propriedade física dos materiais. Esse assunto, gente, faz algum tempo que a gente está conversando sobre ele. Nessa aula, especificamente, falamos sobre a condutibilidade térmica, sobre os isolantes térmicos, sobre os materiais que são bons condutores de calor, aqueles materiais que são maus condutores de calor. Então, próxima aula, aguardo vocês. Beijo para todos!